Oi, turminha! Oi, turmona! Tudo bom com vocês? Então, olha só, neste bimestre, nós também vamos entender um pouco mais sobre as lutas. Isso mesmo! As lutas, elas fazem parte do nosso conteúdo nas aulas de educação física, onde temos várias possibilidades de movimentos e várias habilidades motoras e capacidades físicas. E muitas outras coisas. E o principal de tudo é o respeito ao adversário, ao outro, tá? Olha só, as lutas, elas têm registros que existem há mais de 5.000 anos, que foram encontradas em cavernas lá na França, lá no continente europeu. E ela foi evoluindo conforme a humanidade ia evoluindo. Vamos falar sobre duas lutas de origem asiática, que é o judô e o karatê. Então eu fiz para vocês aí um filminho sobre a história do judô e a história do karatê. E aí depois vocês vão ver que bacana que é. E depois a gente vai conversar, tá bom, pessoal? Beijo pra vocês. Boa semana. Tchau. Judô. O judô é um estilo de luta que nasceu no Japão e foi criado pelo jovem professor Jigoro Kano. Ele contou que sofria bullying na escola e por isso teve a ideia de aprender a lutar para se defender. Jigoro Kano estudou muito, treinou e experimentou várias técnicas. Por causa dos seus estudos, ele descobriu que a prática da luta podia ser um meio para o aperfeiçoamento do indivíduo. E então, ele criou o judô. A primeira escola de judô foi aberta em 1882, no templo Eishoji. Ele chamou sua escola de Kodokan, que significa Instituto do Caminho da Fraternidade. Jigoro Kano era um educador. Após o seu trabalho, ele voltava para Kodokan para ensinar o judô aos seus poucos alunos. O judô começou a ganhar popularidade após a sua participação no respeitado torneio da Polícia de Tóquio. Depois disso, Jigoro Kano passou a viajar por todo o mundo para apresentar os benefícios do judô, e a sua escola nunca mais parou de crescer. A palavra judô significa caminho suave. O símbolo do judô é o Yamata no Kagami. Ele representa um espelho especial que tem o poder de revelar o que há no coração e nos pensamentos de quem olha. O local da prática do judô chama-se dojo. O professor de judô chama-se sensei, que significa professor em japonês. O uniforme do judô chama-se judogi e é composto por um blusão, calça, faixa e chinelos. O piso ou tapete onde se treina judô chama-se tatame e é usado para que o judoca não se machuque durante os treinos. O judô é um estilo de luta, mas o judoca não aprende golpes para praticar a violência. Nas lutas de judô, os adversários não são inimigos. Ao contrário, um ajuda o outro a se aperfeiçoar. E todos juntos lutam pela paz e para construírem um mundo melhor, sendo amigos dentro e fora do tatame. O judô também é praticado como um esporte de combate nos treinos e nas competições. Mas o professor Jigoro Kano enfatizava que o seu maior objetivo é o fortalecimento do corpo, da mente e do espírito. Uma das mais conhecidas sabedorias do judô é o princípio ceder para vencer, em que aprendemos que podemos vencer com o mínimo de esforço se utilizarmos a não resistência, tal como um salgueiro que não resiste à neve sobre seus galhos. Ao contrário, cede e assim, após a nevasca, permanece forte e ileso. O judô é um presente do Japão para o mundo.
Essas são as ordens das faixas do judô, começando da branca até os alto grau, que é a faixa Kodansha, vermelha e branca. O uniforme do judô é o judogi. Nós temos o judogi tradicional, que é o branco, que é usado para dar aula, treino, e o judogi azul, somente é utilizado para campeonatos. Muitas academias japonesas não costumam usar o azul para treino, somente o branco. Judogi branco, somente o branco. Nós damos aulas e treinamos com ele. Hoje eu vou trazer 3 atividades para ser feito no judô escolar. Como nós estamos na época de pandemia, vai ser feito em casa. Esses exercícios, essas atividades judô, você vai precisar aqui de um cabo de vassoura para você fazer as 3 técnicas que eu vou passar, que reproduzir. São 2 técnicas de Ashivaza, predominância da perna. Primeira técnica, o Sotogari. Então você vai encaixar aqui, fazer 5 vezes essa repetição aqui, Sotogari. A próxima técnica é o De Ashibarai. Então, esquerda e direita, faz uma repetição de 6 vezes. E a terceira técnica você vai estar utilizando, no meu caso, eu estou utilizando um judogi, ou vai ser utilizado a blusa. Então você vai fazer a repetição aqui de 5 vezes também. Então você vai fazer, pegar, levantar essa altura e fazer, voltar nessa posição, fazendo a técnica de Morote Seoi. Morote Seoi. 5 vezes. O Cauã faz. Cauã. Pronto, Cauã, vai lá. Pode ir? Pode. Agora ele vai fazer o Ashivarai. Seis vezes. E agora ele vai fazer com a blusa, vai fazer um Morote. Levantando para cima e fazendo 5 rotações. Vira, volta. Tá bom, pode ir. Pode cortar. Ao decorrer dos séculos, muitos escritos, dentre outros meios de informação, foram se perdendo, e por isso, hoje não se pode dar exatidão ao se falar sobre as origens mais remotas do karatê. O que se tem certeza é que desde tempos longínquos, a necessidade de se defender fez com que o homem desenvolvesse diversos gêneros de luta em diferentes épocas e regiões do mundo. E embora a história do karatê tenha começado na China, foi em Okinawa onde o karatê cresceu e se desenvolveu. Tudo começou com um monge indiano chamado Bodhidharma, também conhecido como Dharma no Japão. Em meados do século V, convidado pelo então imperador chinês, ele viajou à China para transmitir seus conhecimentos no templo Shaolin, na província de Honan. Chegando ao templo, deparou-se com a precária condição de saúde dos monges, fruto de sua inatividade. Logo iniciou os monges na prática de uma série de exercícios físicos, ao mesmo tempo em que transmitia os fundamentos da filosofia Zen, com o objetivo de reabilitá-los tanto física quanto espiritualmente. Estes exercícios eram baseados em métodos de respiração profunda, e seus movimentos se assemelhavam a técnicas de combate. Dharma orientava seus discípulos para que, através da observação das características de luta dos animais, desenvolvessem técnicas que mais se harmonizassem com o seu interior, criando assim, cada um seu próprio estilo de lutar.
Estes ensinamentos deram origem ao estilo de luta conhecido como Kung Fu Shaolin. Tempos após a morte do monge, ocorreu a grande invasão mongol, fazendo com que a China se fragmentasse em vários reinos. O templo foi destruído e incendiado. Neste período, os monges se separaram e partiram em várias direções para transmitir os conhecimentos e difundir seus estilos. A invasão mongol, assim como a posterior retomada do poder pela dinastia Ming, estimulou o aprimoramento das técnicas de luta. As artes marciais foram evoluindo, segundo as características e conhecimento de seus mestres e das condições locais e culturais. No vídeo de hoje nós vamos trabalhar 3 golpes. Soco duplo, soco. No vídeo de hoje nós vamos trabalhar 3 golpes. No vídeo de hoje nós vamos trabalhar 3 golpes. Soco duplo, soco com uma mão de cada vez. No vídeo de hoje nós vamos trabalhar 3 golpes. Soco duplo, soco com uma mão de cada vez e a mão puxando para a cintura. No final da nossa aula, eu vou estar dizendo o nome dos golpes em japonês. Vamos fazer o nosso primeiro movimento de hoje. Certo? Mas antes de fazer o movimento, vamos aprender a fechar a mão. Temos que trabalhar em equipe. Ok? Imagina você vai dar tchau para alguém. Beleza? Então, junta os dedos, fecha primeiro os dedos superiores e depois o dedão na frente do dedo. Beleza? Repetindo, uma forma bem fácil de lembrar. Fecha o portão e passa o cadeado. Ok? Vai fazer a mesma coisa, o mesmo procedimento com a outra mão. Ok? Esse é o formato. Apoia o lado do dedo mindinho na lateral da costela. Vamos fazer um soco duplo. Eu não vou falar agora nome de técnica em japonês, ainda não. Certo? Vamos começar passo a passo, devagarinho, tá bom? Então, vamos fazer 10 repetições de soco duplo. Ok? Estendeu, virou, voltou. Observe que na cintura, a mão está para cima. Quando ela vai para frente, a mão vai para baixo. Ok? Não precisa abrir, fecha bem. Ok? Então, na contagem, puxa e bate. Ok? Puxa e bate. Vamos fazer 10 vezes, ok? 1, puxou, bateu. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Agora em japonês. Ichi, ni, san, shi, go, ro, shichi, hachi, kyu, jo. Agora vocês contam.
faixa, ok? Vamos lá. Preparou. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Vamos exercitar agora a técnica, em vez de trabalhar com as duas mãos, vamos trabalhar com uma só, ok? Uma mão na frente e outra na cintura. Na linha do 6, 7, 8, 9, 10. Vamos exercitar agora a técnica, em vez de trabalhar com as duas mãos, vamos trabalhar com uma só, ok? Uma mão na frente e outra na cintura. Na linha do queixo. Na contagem, troca de mão. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Agora na altura do abdômen. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. A altura da faixa. Na linha da faixa, na linha do quadril, da cintura. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Relaxa. Bem, pessoal, vamos fazer agora com alguns implementos, ok? Você pode usar uma bolinha de tênis ou uma bolinha um pouco menor, mas é interessante que seja uma bolinha que não seja não tão grande, mas também não tão pequena, que dê para você segurar bem, ok? Não vai usar uma bola muito grande, certo? Também uma bolinha não muito pequena. Pode fazer uma bola de papel que também vai resolver, vai fazer o mesmo efeito, ok? Bem, você vai fechar e vai mostrar a bola na frente, ok? Então, segura. Na minha contagem, você vai trocar a bolinha de mão, ok? A bola vai ficar sempre na frente. Mais uma vez, troca a bola de mão. Você vai chegando, solta assim. Gira. Vai chegando. Tenta fazer isso rápido agora. Cuidado para não puxar a bola antes ou chegar no cedo demais. Chegou, soltou, girou. Chega mais perto e vai trocando a bolinha de mão. Outra atividade que nós podemos fazer é, para que o aluno entenda que essa mão tem que ficar na cintura, ok? Quando nós estivermos realizando um movimento, a mão sempre na cintura. Isso também é um ataque. Então, em vez de colocar a bolinha à frente, tem que deixar a bola sempre na cintura. Então vamos lá. Bola na cintura, estendeu, trouxe a bola para a cintura. Bateu, bola na cintura. Bateu, bola na cintura. Ok? Outra atividade interessante, agora tem que ter muito. No vídeo de hoje nós vamos trabalhar 3 golpes. Soco duplo, soco com uma mão de cada vez e a mão puxando para a cintura. No final da nossa aula, eu vou estar dizendo o nome dos golpes em japonês. Vamos fazer o nosso primeiro movimento de hoje. Mas antes de fazer o movimento, vamos aprender a fechar a mão. Você vai dar tchau para alguém, beleza? Então, junta os dedos, fecha primeiro os dedos superiores e depois o dedão na frente do dedo, beleza? Repetindo, uma forma bem fácil de lembrar. Fecha o portão e passa o cadeado, ok? Vai fazer a mesma coisa, o mesmo procedimento com a outra mão, ok? Esse é o formato. Apoia o lado do dedo mindinho na lateral da costela. Vamos fazer um soco duplo. Eu não vou falar agora nome de técnica em japonês ainda não, certo? Vamos começar passo a passo, devagarinho. Estendeu, virou, voltou.
Observe que na cintura, a mão está para cima. Quando ela vai para frente, a mão vai para baixo. Ok? Não precisa abrir, fecha bem. Ok? Então, na contagem, puxa e bate. Ok? Puxa e bate. Vamos fazer 10 vezes, ok? 1, puxou, bateu. 2, 3, 4, 5. Em vez de trabalhar com as duas mãos, vamos trabalhar com uma só. Ok? Uma mão na frente, outra na cintura. Na linha do queixo. Na contagem, troca de mão. 1, 2, 3, 4, 5. Pessoal, vamos fazer agora com alguns implementos. Ok? Você pode usar uma bolinha de tênis ou uma bolinha um pouco menor. Mas é interessante que seja uma bolinha que não seja não tão grande, mas também não tão pequena. Que dê para você segurar bem. Ok? Não vai usar uma bola muito grande. Certo? Também uma bolinha não muito pequena. Pode fazer uma bola de papel que também vai resolver, vai fazer o mesmo efeito. Ok? Bem, você vai fechar e vai mostrar a bola na frente. Ok? Então, segura. Na minha contagem, você vai trocar a bolinha de mão. Ok? A bola vai ficar sempre na frente. Mais uma vez, troca a bola de mão. Você vai chegando, solta, segura. E gira. Vai chegando. Tenta fazer isso rápido agora. Cuidado para não puxar a bola antes ou chegar no cedo demais. Chegou, soltou, girou. Chega mais perto e vai trocando a bolinha de mão. Outra atividade que nós podemos fazer é, para que o aluno entenda que essa mão tem que ficar na cintura, okay? Quando nós estivermos realizando um movimento, a mão sempre na cintura. Isso também é um ataque. Então, em vez de colocar a bolinha à frente, tem que deixar a bola sempre na cintura. Então vamos lá. Bola na cintura, estendeu, trouxe a bola para a cintura. Bateu, bola na cintura. Bateu, bola na cintura.